Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o maestro Fábio Mecchetti. Fábio, no bloco anterior a gente estava falando um pouco das premiações que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais já recebeu, premiações nacionais, né? E esse ano, 2015, ela recebeu um prêmio maravilhoso, né? Que foi justamente a sede própria, né? A Sala Minas Gerais, uma sala de concertos belíssima. E eu me recordo que em entrevistas anteriores, você tinha dito que não existe uma grande orquestra sem uma grande sala de concertos com um nível acústico elevado, não é? Aí, eu queria te perguntar uma coisa. Como foi o planejamento dessa sala Minas Gerais, né? Quais foram os pontos de atenção que vocês tiveram? E quais são os grandes diferenciais que ela oferece, não só para os artistas que lá se apresentam, mas também para o público que vai assistir a essas apresentações? Bom, a ideia de conferir uma sala de concertos especificamente para música sinfônica existia até antes da Filarmônica, né? Sim. Já era a intenção do governo de dotar, né, a cidade de uma sala de concertos especificamente para música sinfônica. Porque o Palácio das Artes é um grande centro, um grande teatro, mas ele foi construído especificamente para ópera, para balé, né? Então as questões acústicas do Palácio das Artes não favorecem tanto assim as apresentações da música sinfônica. Então, quando a Filarmônica realmente ela se consolidou nos primeiros anos, houve uma aposta muito grande em dar a ela a sua própria sala. Existiram vários projetos que foram discutidos, né, talvez a própria reforma ou reestruturação de prédios já existentes, o que não deu certo, etc, etc. Só sei que, no final das contas, conseguimos convencer o governo a utilizar um espaço que, na época, estava destinado ao Tribunal de Justiça, para um prédio que não veio acontecer, e o Estado tomou a posse novamente do terreno, e ali foi, então, imaginado o Centro de Cultura Itamar Franco, que abrigará, como discutimos antes, a Rede Minas, a Rádio Inconfidência e a Sala Minas Gerais também. Certo. O ponto mais importante quando se tomou essa decisão não era o prédio. Eu fui muito cauteloso em conversando com os líderes do governo da época, o governador Anastasia, etc., de que uma sala de concertos deveria começar pela acústica. Né? Porque Que é o existem fundamento erros, principal dela, né? deveria ser, né? Mas existem erros gritantes, não só no Brasil, mas no mundo, de salas que foram projetadas de fora para dentro. E a acústica de dentro não corresponde a todo o investimento feito na parte arquitetônica da sala. Então, isso foi muito bem esclarecido e começamos o projeto realmente definindo uma equipe de engenheiros acústicos e desenhistas acústicos, brasileiros e americanos, que já tinham tido experiência, inclusive no Brasil, de trabalhar com projetos de orquestras sinfônicas. E eles desenvolveram um projeto muito bom, muito meticuloso, e assim fomos adiante com o projeto. A prova mesmo da qualidade da acústica só acontece na hora que se coloca a orquestra ali dentro, depois de todo o trabalho, né, dá aquele primeiro acorde e ver como a sala correspondeu. Isso foi uma grande alegria quando a gente teve essa oportunidade, né, antes até da inauguração da sala, neste ano, e para comprovar que realmente a sala estava correspondendo às expectativas, e hoje ela é reconhecidamente considerada como uma das grandes salas de concertos do Brasil e da América Latina. Eu arrisco, porque eu já regi em várias outras partes da América Latina. Eu acho que nós temos que ter muito orgulho da sala, pela qualidade técnica que ela tem, do ponto de vista acústico, e pelas facilidades que ela apresenta também para todos os frequentadores da sala. Sim. Obviamente, a sonoridade deve ser muito límpida, né? Então é muito mais fácil para o público entender exatamente as interpretações dos músicos, as notas propostas pelos compositores, enfim. Ela é uma sala muito viva, ela é uma sala que ela apresenta você pode tocar desde o mais delicado possível até o mais fortíssimo possível, que ela acomoda toda essa gama de dinâmica, né? E ao mesmo tempo, né, é uma sala muito aconchegante, porque o desenho dela faz com que o público abrace a orquestra. A gente tem pessoas abraçando a orquestra por todos os lugares, inclusive atrás, né? Às vezes eu tenho gente que está no coro lá fazendo careta para mim, eu fazendo careta para eles, mas aquela arquitetura que foi o desenho, ele favorece muito essa
congregação do Sim, público essa com a orquestra. integração, Integração também do público com a orquestra. Maravilha. Então, é um projeto único e eu acho que muito bem sucedido, estou muito feliz com o resultado. Que beleza. E então, pegando aqui, novamente aquela sua fala anterior, né, em entrevistas anteriores, Sim. que uma grande orquestra não existe sem uma grande sala, a partir do momento em que a Orquestra Filarmônica começou a se apresentar na Sala Minas Gerais, houve uma evolução, foi percebida uma evolução técnica e interpretativa da Filarmônica, estando nesse espaço tão favorável? Sim, eu acho que sim. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser cauteloso em dizer que um ano não é o suficiente para a gente Sim, contar claro, com a gente tudo. entende. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas importantes é o músico que estava acostumado a tocar no Palácio das Artes acreditar que agora ele possa tocar com muito menos esforço, com muito mais delicadeza, por exemplo, na sonoridade, não tem que forçar nada, porque o som vai projetado de uma maneira muito mais fácil, e ao mesmo tempo saber que qualquer deslize que ele faça também isso prejudica. Então é uma sala que, como eu disse, ela é viva, ela é amigável, né, do ponto de vista do músico, mas também ela proporciona ao ouvinte uma apreciação muito mais específica de cada um de nós que está ali. Então isso com o tempo vai fazer com que a orquestra se toque mais junto, que ela consegue se ouvir melhor, ela consegue se integrar melhor do ponto de vista técnico, de articulação, de dinâmica, de coisas desse tipo, né? E eventualmente nós vamos chegar certamente a um patamar. Eu confio plenamente na capacidade dos nossos músicos de se equiparar a grandes orquestras internacionais, desde que esse processo, né, tenha a chance de ser desenvolvido com essa energia e com essa seriedade, né, que nós aplicamos no projeto desde o início. Sem dúvida. Uma sala como a Sala Minas Gerais, você acredita que ela possa contribuir para melhorar o entendimento do público sobre o que é uma apresentação sinfônica e também para melhorar o próprio comportamento do público diante de um trabalho como esse? Eu faço essa pergunta lembrando de uma experiência que eu vivi quando eu estive em Viena e eu tive o privilégio de assistir à Nona Sinfonia de Beethoven na sala de espetáculos da Orquestra Filarmônica de Viena e eu fiquei impressionado com todo o espaço, né? E especialmente com o comportamento das pessoas, um comportamento muito reverente e muito respeitoso. É claro, a gente sabe que é já uma tradição europeia de assistir a espetáculos sinfônicos, as pessoas sabem como se portar, mas eu acredito que a própria sala em si, o ambiente, motiva as pessoas a ter esse tipo de comportamento. Aí eu pergunto, a Sala Minas Gerais, você acha que ela pode ter também esse viés? Eu acho que não só pode, mas já está tendo. Eu acho que, por exemplo, o fato dela ter esse desenho que eu descrevia anteriormente, mais aconchegante, faz com que todas as pessoas do público se veem também, né? Então, a pessoa que está lá em cima fazendo o movimento, ela atrapalha, né? Então, inibe um pouco o exagero da movimentação da pessoa, né? Acusticamente também, a sala é tão boa do palco para o público, também do público para o palco. Então, qualquer deslize, qualquer espirrinho que a gente ouça lá, a gente consegue ouvir no palco também. Cai um programa no chão, a gente consegue escutar. E eu não quero dizer com isso que as pessoas devam se sentir desconfortáveis, né, ou rígidas ao apreciar o concerto. Mas, ao mesmo tempo, elas têm que entender que a música é uma arte que se projeta no silêncio, né? Então, se você não tem o silêncio, essa arte vai estar comprometida. Né? Então, o fato deles estarem silenciosos vai ajudar também a melhor apreciação. Isso já vem acontecendo, seja automaticamente pela própria novidade da sala, né? Mas também pelo fato do que o público, seja consciente ou inconscientemente, eles conseguem agora escutar muito mais do que escutavam antes e, ao mesmo tempo, conseguem se escutar também mais. Então, isso limita também. Existem ainda algumas exceções. Claro, né? Mas é um processo de evolução. Exatamente, né? Mas não tem dúvida. Viena, você estava descrevendo, não tem mais de 300 anos aqui de teatro. Então, a gente tem tempo ainda para... E por falar no público, né? Como que está sendo a frequência do público à sala? Está aumentando, está estabilizado, está diminuindo? E eu sei também que a orquestra tem aquele programa de assinaturas. Como é que isso está acontecendo? Olha, inclusive, eu estou com o caderno aqui de vocês, né? Para 2016 de assinaturas, programa de assinaturas. Nós começamos nossa série de assinaturas em 2009 com pouco mais de 700 assinantes. Hoje nós estamos chegando quase a 3.000 assinantes. Inclusive nós temos ainda a oportunidade de vocês que ainda não frequentam a Filarmônica, querendo se tornar assinantes. Nós temos ainda a campanha de assinaturas aberta até 31 de janeiro. É só ir lá no site www.filarmonica.art.br.
e ver a programação e talvez se tornar um assinante. Mas o público tem crescido muito. Do ano passado para esse, nós crescemos em 57% o número de assinantes. Em um ano? Em um ano. É um crescimento muito significativo. Sim, nós aumentamos o número de concertos também, né? Houve esse interesse pela sala, né? que é uma coisa nova, mas é um número que realmente é inveja para qualquer orquestra do mundo. Né? Nós achávamos que de 15 para 16 houvesse um pouquinho, talvez, com a crise econômica que nós estamos aí deflagrados, né? E com a novidade, que não é mais novidade, que seria a sala, houvesse um decréscimo. E, para nossa surpresa, nós já estamos batendo o recorde do ano passado e esperamos chegar a muito mais de 3 mil assinaturas até o começo da temporada do ano que vem, que é logo depois do Carnaval. Que maravilha. Então, a reação tem sido muito, não só em números, mas do calor que as pessoas recebem na orquestra, o orgulho que a gente sente nas pessoas, as cartas e Facebook e todas as redes sociais que a gente percebe que a orquestra tem tocado muito o coração das pessoas e o sentido de orgulho que essas pessoas têm de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de ter uma coisa de qualidade, a orquestra e a sala agora num projeto, um patrimônio cultural intangível. Que maravilha. Mas a orquestra também não se restringe a fazer apresentações na sala Minas Gerais, né? Sim. Ela tem, inclusive, um projeto, acho muito interessante, de promover a acessibilidade do público em geral aos concertos sinfônicos. Sim. E vocês fazem, inclusive, apresentações em Belo Horizonte, em outras cidades do interior de Minas, muitas delas gratuitas. Como tem sido esse trabalho e como tem sido a resposta das pessoas a essa proposta da Orquestra Filarmônica? Pois é, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais não é uma orquestra nossa ou de Belo Horizonte, é uma orquestra do povo mineiro, né? Então, desde o primeiro ano de atividades, nós fizemos questão de levar a orquestra aos mais diferentes rincões do estado de Minas Gerais. Né? Democratizando o acesso das pessoas, né? Porque, na verdade, é a contribuição dos impostos que vêm desses mineiros que ajudam em certo momento a orquestra. Então, já estivemos no Triângulo, já estivemos em quase em 82 cidades em 7 anos, né? Do estado de Minas Gerais. Eu sei que o estado é um estado que tem municípios que não acabam mais, né? Mas 857 municípios. Pois é, mas a gente já serviu bastante nesse ponto. E também aqui em Belo Horizonte, nas diferenças, em várias praças e parques da cidade. Com isso, nós conseguimos, nos últimos 7, 8 anos, a ter talvez um pouco menos do que 250 mil pessoas que já ouviram a Filarmônica gratuitamente. Nossa, né? É um número muito significativo. E tiveram a oportunidade de apreciar a beleza da música clássica ao ar livre. Né? Sim, que maravilha, hein? Bem, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que voltamos já já com Fábio Mecchetti, com mais informações sobre a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e sobre a música erudita em geral. Não saiam daí, a gente volta já já.